Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre potenciais padrão. Quando nós falamos a respeito de potenciais padrão, o próprio nome já diz. Potencial indica a potencialidade daquela espécie de sofrer alguma coisa. Padrão é porque foi numa situação padronizada. E no caso aqui, quando a gente fala do padrão, o que foi essa situação padronizada? Foi medida com um eletrodo de hidrogênio, certo? Nas condições padrão. O que são condições padrões? A 25 graus Celsius e a 1 atm, certo? Temperatura ambiente e na pressão atmosférica. Pensando nessa ideia, o que nós temos aqui então? Quando ele pega, por exemplo, e me dá essa informação aqui, ó. Por exemplo, ele vira para você e fala assim, uma pilha, eu pego um eletrodo de cobre, conecta num eletrodo de alumínio. Quem é o cátodo, quem é o ânodo, o que vai acontecer? E aí ele te dá esses dados. Observe, potencial, vamos entender o que está acontecendo aqui. O cobre era 2+, aquoso, e está se transformando em cobre metálico. Então esse processo é um processo de redução. Então esse potencial é um potencial de redução. Beleza. Aqui é a mesma coisa, o alumínio 3+, está ganhando 3 elétrons para formar o alumínio metálico. Também um potencial de redução. Se a gente observar, entre os dois, quem tem o maior valor? O cobre, né? Ó, 0,34. Aqui tem menos 1,66, é um valor bem baixo. Então, entre os dois, quem tem maior potencial de redução? Logo, quem tem maior potencial de sofrer redução? O cobre 2+. Um ponto importante que você tem que entender é, João Vitor, de onde que esse valor foi calculado? Simples, eles pegaram um eletrodo de hidrogênio, foi adotado como padrão, isso aí foi uma convenção, e aí eles colocaram, por exemplo, o eletrodo de cobre do lado, a 25 graus Celsius e 1 atm, colocou um voltímetro e mediu o potencial, e aí eles fizeram uma tabela, olha a tabela de potenciais aí. Então, pessoal, vocês não precisam decorar, certo? Essas informações são dadas no exercício. Então, por exemplo, se eu tenho uma pilha formada entre cobre e alumínio, qual que é o cátodo, quem que é o ânodo? Bom, como o cobre tem maior potencial de redução, logo ele sofre redução. Então, ele é o cátodo. Certo? Ele vai inchar, a solução dele vai diluir. Tranquilo? E o alumínio, como tem menor potencial de redução, logo ele vai sofrer oxidação. Então ele vai estar no ânodo. Sim ou não? Certo? Então ele vai sofrer oxidação. Quanto menor o potencial de redução, maior é o potencial de sofrer oxidação. Então quais reações aconteceriam nesse processo? Seria o cobre 2+, recebendo 2 elétrons, formando cobre metálico. E o processo que aconteceria seria o quê? O alumínio sólido perdendo 3 elétrons, certo? Observem, aqui eu inverti a equação, porque não vai acontecer redução, vai acontecer oxidação. Aí a gente pode balancear, ó. Tá vendo que aqui tem 3 elétrons e 2 elétrons? A gente não pode somar semi-reações e o número de elétrons está diferente. Então aqui a gente vai multiplicar por 3 e aqui a gente vai multiplicar por 2. Então, ó, vai ficar 3 cobre 2+, 6 elétrons e 3 cobre metálico. 2 alumínio 3+, e 6 elétrons. Agora sim, ó, soma. Somando as equações, ó, quarto elétron. Então nós temos que 2 alumínios metálicos reagem com 3 cobres. Ali eu não coloquei o estado, né? Mas é um estado aquoso. Formando ali pra gente, ó, 2 alumínio 3+ aquoso, mais 3 cobre metálico. E aí, pessoal, esse seria o processo, então, espontâneo. Então, espontaneamente aqui, o cobre tende a reduzir, certo? E o alumínio tende a oxidar. Logo, o alumínio estaria no polo negativo e o cobre estaria no polo positivo, porque o ânodo para pilhas é o polo negativo, onde ocorre a oxidação, e o cátodo é o polo positivo. Um ponto importante é que ele pode virar para você e falar assim, calcule o ΔE, a diferença de potencial dessa pilha. Quando você for calcular o ΔE de uma pilha, você pode usar a seguinte fórmula. Você pega o ΔE maior menos o ΔE menor. Isso para pilhas, tudo bem? O maior ali não foi 0,34? Então, menos o menor. Cuidado com o sinal. Menos com menos, mais. Então, vai ficar 0,34 mais 1,66. Isso vai dar pra gente o quê? 2 volts, certo?
Toda vez que você fizer o cálculo de potencial de uma pilha, sempre tem que dar valor positivo. Porque para pilhas, a diferença de potencial sempre vai ser positiva. Tudo bem? Ou você pode fazer o seguinte. Aqui, ó. Quando você multiplica uma semi-reação, gente, você não altera o potencial, tudo bem? Então aqui, ó, qual que é o potencial dessa reação? 0,34 volt. E qual que é o potencial dessa reação? Aí vem um aluno e coloca menos 166. Não é, gente. Porque menos 1,66 é dessa reação. E aqui tem o inverso. Se você inverte, o que acontece? Fica mais 1,66. Se você somou, soma os valores. Também dá 2 volts. Eu, particularmente, gosto de calcular potencial usando essa reação, certo? Essa relação. Eu mantenho sempre, se ele te deu o potencial de redução, né? Você sempre mantém o maior, aquele que tiver maior potencial de redução, e inverte aquele que tem o menor, porque ele vai sofrer oxidação. Inverte o sinal, troca, que você calcula o ΔE, que não tem erro, não tem perigo de você errar aqui, por exemplo, no sinal. Belezinha? E aí lembrando, né, pessoal, aquele que tiver maior potencial de redução, ele tende a sofrer redução. Logo, ele é um excelente agente oxidante. E esse cara aqui, ó, como ele tem baixo potencial de redução, logo ele tem alto potencial de oxidação. Olha o potencial de oxidação dele, é alto. Logo, ele é um excelente agente redutor. Belezinha? Tranquilo? Então, vamos dar sequência. Partindo. Agora nós vamos ver dois conceitos que aparecem demais nas provas dos vestibulares, que é metal de sacrifício e galvanização. Primeiro ponto. Metal de sacrifício, também chamado de anodo de sacrifício. Bom, gente, se fala anodo, é porque ele vai sofrer oxidação. Oxidação tá ligado com o processo de, exato, corrosão. Consequentemente, o que nós temos? Qualquer metal utilizado em estruturas submetidas a ambientes oxidantes. Então você tem ali, ó, situações onde esse metal ele pode sofrer oxidação. Ambientes oxidantes que favorecem a oxidação desse composto, certo? Com o objetivo de ser oxidado em seu lugar. Então, metal de sacrifício, propriamente diz, ele vai ser colocado ali na tentativa de ser oxidado ao invés do metal. Esse metal, que é o metal de sacrifício, deve possuir menor poder de redução. O que isso quer dizer, gente? Se ele tem menor poder de redução, então ele tem que ter alto poder de oxidação. Ele tem que ser um cara que oxida com facilidade. Porque se eu colocar um metal que não quer oxidar, frente a um metal que quer oxidar, quem vai oxidar é esse. Então, se eu quero proteger esse cara aqui, eu devo colocar estruturas que querem muito oxidar, que têm elevado potencial de oxidação, certo? Então, esse metal deve possuir menor poder de redução do que o material utilizado na estrutura, para que possa ser, então, sacrificado, certo? Então, o metal de sacrifício é a utilização de um metal que tende a oxidar mais do que a estrutura que você quer proteger. Consequentemente, ocorre um processo de oxidação, ele vai corroer e a sua estrutura permanece intacta. Belezinha? Um outro processo também chamado, muito aí comum, né, nos meios, a galvanização, ou virar e falar assim, é banhado. O que isso quer dizer, banhado? A galvanização é o nome dado ao processo de revestimento de um metal por outro mais nobre. Quando a gente fala de um metal mais nobre, pessoal, nós estamos falando de um metal que não reage, que não oxida facilmente. Mas eles são, ó, caros. Quais são esses metais? Ouro, prata, a platina, certo? São elementos, são metais aí considerados metais nobres. E aí, consequentemente, quando você reveste ele, então você tem, por exemplo, ferro, oxida muito fácil, e você coloca ouro em cima dele, você banha aquela peça com ouro, ela não vai sofrer oxidação. Por quê? Porque existe um elemento em cima que tende a não sofrer oxidação, consequentemente, ele protege a sua estrutura. Então, a galvanização é o nome dado ao processo de revestimento de um metal por outro mais nobre, com o objetivo de evitar a corrosão ou também aprimorar aí a aparência, dar um ar ali mais chique para a sua estrutura. Belezinha? Bom, entendido então metal de sacrifício e galvanização, vamos falar um pouquinho então agora das eletrólises, dos processos não espontâneos. Saca só, presta atenção.